Pessoal, a partir de agora, então, nossa aula está sendo gravada, tá bom? Então, eu quero desejar uma boa tarde a vocês que estão aqui ao vivo com o Jura na live. Para você que vai assistir daqui a pouquinho a live gravada, boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. E na aula de hoje, pessoal, nós começaremos nosso livro de número 6, frente à aula 11, Forças Intermoleculares. Uma matéria, pessoal, muito importante, muito cobrada nos vestibulares, principalmente Enem, tá bom? Primeiro a gente precisa entender o significado do título dessa aula. O que seria interações ou forças intermoleculares? A palavra inter significa entre. Intermolecular são entre moléculas. E forças intermoleculares, logo então, seriam forças que existem entre as moléculas. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Imagine um copo de água. Num copo de água, pessoal, você não tem uma única molécula de H2O. Você tem bilhões, trilhões, quatrilhões de moléculas de água. E essas moléculas de água, por estarem próximas umas às outras, elas geram interações entre elas. E essas interações faz com que a substância em si gere fatores específicos como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, mais alto, mais baixo, tá? E a analogia que eu gosto de fazer é, por exemplo, nós estamos em época de pandemia, estamos estudando sozinhos em casa. Em sala de aula, o meu comportamento é totalmente diferente, porque na sala de aula eu tenho um amigo, eu tenho um professor para interagir. Então, o meu comportamento depende das interações que eu tenho com as outras pessoas. Na química, pessoal, ocorre da mesma maneira. Alguns fatores específicos, algumas propriedades específicas de uma substância, quais eu já citei, ponto de fusão, ebulição e etc., depende diretamente dessas forças, essas interações que existem entre as moléculas. E o primeiro grande cientista que anunciou essas forças, pessoal, foi um cientista em 1872, chamado Van der Waals. Em 1872, segunda metade do século XIX, esse holandês chamado Van der Waals foi o primeiro grande expoente científico a perceber que as moléculas promoviam interações entre elas. E essas forças, essas interações foram chamadas então de forças intermoleculares. E essas interações estavam diretamente ligadas à polaridade da molécula. Lembra que a semana retrasada nós falamos de polaridade? Porque semana passada foi a semana do saco cheio, né? A gente descansou, uma semaninha de recesso. E na semana retrasada nós falamos de polaridade. E essas forças intermoleculares dependem diretamente das polaridades que existem na molécula. E a primeira interação que a gente vai comentar, pessoal, defendida por Van der Waals, enunciada por Van der Waals, a primeira é a conhecida dipolo induzido, também conhecido como dipolo instantâneo. Também conhecido como dispersões de London. Esse último nome, porque em 1930 o alemão Fritz London confirmou essa teoria defendida por Van der Waals. Então, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dispersões de London, é tudo sinônimo. E é um tipo de interação, pessoal, que ocorre em moléculas especificamente apolares. Então, é um tipo de interação específica das moléculas apolares. Porém, pessoal, entenda o que eu vou falar agora. As interações intermoleculares, que são aquelas que ocorrem entre as moléculas, depende das cargas positivas e negativas que existem entre as moléculas. Como assim, Jura? Imagina uma
molécula, que eu vou chamar de molécula A, que tem um polo positivo e um polo negativo. E uma outra molécula B, pertencente à mesma substância, que também tem seu polo positivo e negativo. A região positiva da molécula A vai interagir com a região negativa da molécula B. Essas interações de cargas opostas faz com que elas se atraem através de uma força que a gente chama de força intermolecular. Isso quer dizer que quanto mais forte for o polo positivo de uma molécula e o polo negativo da outra, maior vai ser a força intermolecular entre elas. Mas esperem, moléculas apolares não têm polo. Nós falamos que ela é chamada apolar porque ela não tem polo. E aí vem a pergunta, Jura, se elas não têm polo, que força é essa que mantém elas unidas? Por isso, pessoal, a dipolo induzido é a interação mais fraca que tem. Porque como a molécula é apolar, então as interações entre elas são fracas. Fracas, o que faz com que essas interações sejam facilmente quebradas por temperaturas baixas. Jura, mas o certo não era nem existir essa força? Por isso chama de dipolo induzido. No milionésimo de tempo daquela molécula, no milionésimo de segundo, há uma indução de uma polaridade. E é nessa indução polar que faz com que gere uma força bem fraquinha. Por isso era chamado de polo induzido. Então, por serem moléculas apolares, pessoal, são as interações mais fracas que existem. E por serem mais fracas, são as mais fáceis de se romper. Isso significa o seguinte, pessoal. Imagine uma substância no estado sólido. No estado sólido, essas moléculas estão muito próximas uma das outras. O aumento da temperatura faz com que essas interações entre elas quebrem, o que faz elas se distanciarem uma das outras e passa para o estado líquido. Porém, no estado líquido, essas forças ainda continuam bem mais fracas do que no estado sólido. Você vai aquecendo essa molécula, essa substância, até você promover a ruptura de outras interações que existem entre as moléculas líquidas, até elas se afastarem mais ainda e virarem gás. Isso significa, pessoal, que para uma substância derreter ou evaporar, vai depender da ruptura, da quebra dessas forças intermoleculares. Então, associem comigo, pessoal. Se a dipolo induzido são interações fracas, eu preciso de muita energia para quebrar essas interações? Não. Isso significa que um pouquinho de energia já é o suficiente para romper essas interações e fazer com que as substâncias das moléculas apolares passe para o estado líquido ou gasoso. Então, nós percebemos que as substâncias cujas moléculas realizam dipolo induzido apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição baixos. Então, isso é uma característica das moléculas de dipolo induzido. Elas apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. E quando eu falo baixo, pessoal, é baixo mesmo. Quer ver um exemplo? Esse oxigênio que a gente respira, extremamente necessário para a respiração celular, ele é gás. Só que existe uma temperatura que ele é líquido ou sólido. O gás oxigênio, pessoal, ele vira gás a menos 186 graus. O que eu estou querendo dizer? Que a menos 186 é uma temperatura para nós tão baixa que nós morreríamos congelado. Já para o oxigênio, já é uma energia suficientemente necessária para romper as interações entre as moléculas de oxigênio e ele virar gás. Jura, mas 186 negativo é uma energia muito baixa para nós. Para a substância oxigênio, para as moléculas de oxigênio, já é o suficiente para romper essas interações e virar gás. Por isso a gente fala que de dipolo induzido as interações são extremamente fracas.
Então, moléculas apolares, pessoal, terão como característica baixo ponto de fusão e ebulição por apresentar interações fracas, que são as dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Ok? Uma coisa interessante que nós vamos ver nas próximas aulas, quando a gente falar de química orgânica, a gente até comentou isso em outras aulas que eu enviei gravada para vocês de química orgânica. Os hidrocarbonetos, que são aquelas estruturas formadas por carbono e hidrogênio, são moléculas apolares. Então, os hidrocarbonetos apresentam ponto de fusão e de ebulição muito baixos, tá? Isso é até bom, porque quando ele vira gás dentro do motor, é o gás que eu preciso para que dentro do motor ele entre em combustão e gere energia para poder movimentar o carro. Ok? Essa é a primeira teoria defendida por Van der Waals, a primeira força, a primeira interação. A segunda interação, pessoal, que nós vamos comentar agora, é a dipolo-dipolo, também conhecida como dipolo permanente. A dipolo-dipolo ou dipolo permanente, também defendida por Van der Waals, já é uma interação um pouco mais forte. Por quê? Porque ela ocorre especificamente em moléculas polares, tá bom? Então aqui já é uma característica que ocorre em moléculas polares. E aí, pessoal, aqui já muda de figura um pouquinho. Como a molécula é polar, quer dizer que eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Isso quer dizer que o polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo de uma outra molécula. Isso faz com que as interações sejam mais intensas, mais fortes, comparada a dipolo induzido. Então a gente fala que na dipolo-dipolo ou dipolo permanente, essas interações apresentam forças intermediárias. Intermediárias, pessoal, significa que são interações mais fortes que a dipolo induzido, mas não são tão fortes quanto a próxima que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Isso faz com que, pessoal, as interações sejam um pouco mais intensas e as substâncias que apresentam dipolo induzido apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição médios. Médios, pessoal, quer dizer que o ponto de fusão e ebulição não serão tão baixo, igual do dipolo induzido, mas também não serão tão altos quanto do próximo que eu vou passar para vocês. É como se fosse a interação intermediária entre a dipolo induzido e a que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, pessoal, na dipolo-dipolo, também defendida por Van der Waals, é uma interação onde vai conferir às moléculas polares um ponto de fusão e ebulição um pouco mais alto que a dipolo induzido, devido às interações serem um pouco mais intensas. Então, para romper essas interações, precisa-se de uma energia um pouco maior. Uma coisa importante, pessoal, antes de ir para a terceira interação intermolecular, é bom falar o seguinte: tanto a dipolo induzido quanto a dipolo-dipolo foram teorias defendidas por esse holandês Van der Waals. Isso significa que ambas também podem ser chamadas de forças de Van der Waals. Então, tanto a primeira, dipolo induzido, quanto a segunda, pode ser chamado também de forças de Van der Waals. E aí vocês poderiam perguntar assim, professor, mas se no vestibular ele perguntar assim, ó, qual que é a interação que ocorre nas moléculas apolares? Se ele me der como opção A, dipolo induzido, e opção B, forças de Van der Waals, isso não vai acontecer. Ou ele te dá dipolo induzido ou forças de Van der Waals. Então, a forças de Van der Waals, pessoal, ela pode ser aplicada tanto para dipolo induzido quanto para dipolo-dipolo. Isso é muito importante. Agora, chegamos na terceira. Essa terceira interação, pessoal,
que a última que ocorre nas moléculas covalentes, nas estruturas covalentes, é uma que muitos professores de biologia já citaram elas para vocês. Principalmente quando o professor dá aula sobre DNA, sobre as bases nitrogenadas do DNA. Quando ele fala do emparelhamento da adenina com a timina e a citosina com a guanina. Essas interações, pessoais, vocês já devem ter aprendido, esse emparelhamento, onde forma aquele formato helicoidal das moléculas de DNA, esse emparelhamento, o professor de biologia deve ter falado para vocês, esse emparelhamento ocorre devido às ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, que é a nossa terceira. A terceira, pessoal, as ligações ou pontes de hidrogênio. Pessoal, as ligações ou pontes de hidrogênio é um tipo de interação muito específica. Primeiro, ela também ocorre em moléculas polares. Porém, ela ocorre, pessoal, apenas em moléculas polares, onde o polo positivo e o polo negativo da molécula seja muito específico, seja muito forte. Ou seja, o polo positivo tem que ter uma diferença de eletronegatividade muito diferente do polo negativo. Isso faz com que o polo negativo seja muito intenso e o polo positivo da outra molécula também seja muito intenso, gerando uma interação mais forte de todas. Por isso a gente fala que as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio ocorrem apenas em moléculas que apresentam ligações do H com F, com O ou com N. Por que, professor, só com esses três átomos? Porque o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são as moléculas que apresentam, são os átomos, perdão, que apresentam maior eletronegatividade. E por terem maior eletronegatividade, quando se liga ao hidrogênio que tem baixa eletronegatividade, gera uma diferença de eletronegatividade muito grande, o que aumenta a diferença da região positiva da região negativa. E aí, pessoal, a gente fala, para nós lembrarmos, que pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, só ocorrem em moléculas que fazem o H-FON. Lembra dessa sílaba? FON, como se fosse uma buzina de caminhão. H-FON. H-FON significa que, para ter ponte de hidrogênio, eu tenho que ter dentro da molécula o H ligado no F, o H ligado no O, ou o H ligado no N. Pessoal, presta bem atenção no que eu estou falando, porque isso aqui confunde muitos alunos. Não basta ter na molécula H e F. Tem que ter o H ligado ao F. Tem que ter o H ligado ao O. Tem que ter o H ligado ao N, senão ele não realiza pontes de hidrogênio. E como eu falei para vocês, pessoal, a ponte de hidrogênio é onde eu tenho as interações mais fortes. E por serem mais fortes, mais difíceis de se romper. E por serem mais difíceis de se romper, são aquelas que apresentam maior ponto de fusão e ponto de ebulição, gerando moléculas com altos pontos de fusão e ebulição. Das ligações covalentes, pessoal, ou seja, das estruturas moleculares, são aquelas que têm um ponto de fusão e ebulição mais alto. E isso, pessoal, é muito bom ter. Por quê? Toda vez que eu falo de ponte de hidrogênio, a gente não pode esquecer da molécula de água. Vocês já aprenderam, já foi falado em aulas anteriores, que a molécula de água ela é uma molécula angular e polar. E por que ela é polar? Pessoal, nós aprendemos na outra aula, né? O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então os elétrons caminham em direção ao oxigênio. Então a região oxigenada vai apresentar
um momento dipolar negativo, ou seja, a região vetorial ali do oxigênio vai ficar negativo, enquanto o momento dipolar da região do hidrogênio vai ficar positivo. Por isso a molécula de água é uma molécula polar. Agora imagina que ali eu tenho uma outra molécula de água. Vou representar essa molécula de água embaixo dessa. Do mesmo jeitinho. Oxigênio, estrutura angular com hidrogênio. Aqui eu tenho a região do momento dipolar negativo. E aqui eu tenho uma região de momento dipolar positivo. Entendam comigo. Cada região negativa da molécula de água vai interagir com a região positiva da outra molécula de água, gerando interações. Essas são as interações do tipo ponte de hidrogênio. Essas são as chamadas pontes de hidrogênio. E no emparelhamento do DNA, pessoal, essas pontes de hidrogênio são tão intensas, são tão fortes, que faz com que elas se enrolem uma na outra, mostrando aquela região helicoidal. Essas interações, pessoal, elas têm até a ver no encaixeamento dos cabelos. Para você ter uma noção, nos cabelos existem pontes de disulfeto, mas ela é ponte de disulfeto, não é ponte de hidrogênio. Mas são interações tão fortes, que mantêm os fios um enrolados no outro. Ô professor, e tem como quebrar essas pontes para deixar o cabelo liso? Sim, através do formol, que é o que faz a escova progressiva. Coloca o formol quebra essas pontes de disulfeto, como se fosse uma tesoura, deixando um fio isolado do outro, e o cabelo fica liso. Tá? Só foi uma analogia que eu quis fazer. Agora imagine a situação, pessoal. Num copo de água, eu tenho milhões de moléculas de água. E todas essas moléculas de água estão interagindo suas regiões positivas com as regiões negativas. Professor, então eu vou ter um monte de interação. Interações, pessoal, tão fortes, que forma como se fosse uma espécie de uma rede entre elas. Uma rede tão compacta que se um inseto tem a capacidade de pousar na superfície do líquido sem afundar, segurado por essa tensão superficial, que é como os físicos chamam. O físico chama isso de tensão superficial. A tensão superficial nada mais é uma rede de interações de ponte de hidrogênio que existem entre as moléculas de água. Professor, mas essas interações são muito fortes, é difícil quebrá-las, muito difícil. Tanto que para quebrar, para que a água vire gás, você precisa de uma temperatura de 100 graus ao nível do mar, que é a temperatura de ebulição da água. E ainda bem que a água faz ponte de hidrogênio, pessoal. Por quê? Vamos supor que a interação da água fosse dipolo induzido. Dipolo induzido quer dizer que a interação da água seria muito fraca e o ponto de fusão e ebulição da água seria baixo. Imagine se a água evaporasse a 0 graus. Nosso corpo trabalha a 36 e depende de água líquida para as reações metabólicas. Eu não ia ter água líquida no nosso corpo, não existiria vida. Então isso é uma característica muito importante que faz com que a molécula de água, por mais simplista que ela seja, tem alto ponto de fusão e ebulição. Pessoal, um detalhe importante, a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio não é considerada uma força de Van der Waals, apenas dipolo induzido e dipolo-dipolo. Ponte de hidrogênio não é considerado forças de Van der Waals. Na aula de hoje, pessoal, meu principal objetivo é mostrar para vocês e apresentar as interações. Dipolo induzido, que ocorre em moléculas apolares, que são as interações mais fracas. A dipolo-dipolo, que são as interações intermediárias, que ocorrem em moléculas polares. E a mais intensa das ligações covalentes, que é a ponte de hidrogênio, que ocorre especificamente em moléculas que têm ligações entre HF, HO, HN, que a gente vai chamar de H-FON. Tudo bem? Na próxima aula, pessoal, não acabou essa aula ainda, mas na próxima aula a gente vai falar como essas interações interferem na solubilidade das substâncias, no ponto de fusão e ebulição de uma substância e fazer comparação entre esses pontos de ebulição. Tipo assim, professor, se eu tiver uma dipolo induzido e uma dipolo-dipolo, quem tem maior ponto de fusão e ebulição? Ou,
se eu tiver uma molécula que é dipolo induzido e a outra também é dipolo induzido, como eu vou saber qual tem maior ponto de fusão e ebulição? Isso é um assunto para a próxima aula, ok? Na aula de hoje, pessoal, eu quero apresentar ainda mais uma que ocorre apenas em estruturas iônicas, tá bom? Que eu vou apresentar para vocês. Galera, até aqui, alguma dúvida? Deixa eu sair da frente, às vezes vocês querem tirar um print, alguma coisa. Enquanto isso, vai mandando um ok que vocês estão entendendo, por favor, galera. Até aqui, tudo bem? O Júlio mandou um ok, a Isa também mandou um ok, a Bruna também, a Vitória também, a Lu também. Perfeito. Ok, galera. Ótimo, ótimo. Muito bem. Galera, antes de passar para a próxima, enquanto vocês estão copiando, ó, eu estou aqui, tá? Eu só saí da frente para vocês poderem copiar, tirar um print aí, beleza? Enquanto vocês estão copiando, pessoal, uma coisa importante de se dizer, tá? Para uma substância poder derreter ou evaporar, as moléculas têm que se afastar uma da outra. Elas se afastam rompendo essas interações. Porém, não ocorre ruptura dentro da molécula. Porque tem gente que confunde, tem gente que fala assim, ah, ele rompe essa ligação entre aqui o H e o O. Não, isso é uma ligação covalente. Essa é uma ligação que para romper ela, precisa de uma energia muito alta. Porque você está quebrando as ligações intramoleculares. Intra é dentro da molécula. Tem gente que acha que a molécula só evaporou porque você quebrou a ligação entre H e o O. Não, se você fizer isso, você está promovendo uma reação química na água. Para a água poder evaporar, você quebra as interações intermoleculares, essas interações que mantêm elas unidas. Até porque quando a água evapora, ela não deixa de ser água. Essa molécula ainda continua a existir e essa molécula também. Elas só foram separadas uma da outra, rompendo suas interações intermoleculares. Cuidado, tá, pessoal? Não confundam isso, por favor. Beleza? E agora, para a gente finalizar, pessoal, repito, essas três interações são interações que ocorrem especificamente em estruturas covalentes, estruturas moleculares. Agora eu vou passar um tipo de interação que ocorre especificamente em estruturas iônicas, em ligação iônica, que vocês vão perceber que é a mais forte de todas, mais forte até que as pontes de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, pessoal, ela é a mais forte das ligações covalentes, mas tem uma ainda mais forte, só que é específica em ligação iônica, que eu vou passar para você para a gente finalizar a nossa aula e continuar na próxima aula da semana que vem, falando das propriedades dos compostos através das forças intermoleculares. Tudo bem? Gente, por favor, tira um print para mim, que eu vou apagar o quadro, tá? Eu não vou apagar aqui não, tá bom? Aqui eu vou, acho que só esse pedaço da lousa já é o suficiente para a gente poder aí para a gente poder finalizar, tá bom? Então, eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Me dê licença. Deixa eu só passar um paninho úmido para tirar esse branco de fundo aqui, tá, galera? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar de uma interação chamada íon dipolo. Íon dipolo. Como o próprio nome já diz, pessoal, uma interação que ocorre especificamente em estruturas iônicas, em compostos iônicos. Exclusivo dos compostos iônicos.
comentei para vocês que de todos do covalente, ele é o maior. Ele é até maior quando a gente fala, ele gera interações muito mais intensas do que comparado com ligação ao ponto de hidrogênio. A Lu está falando aqui, peraí, Lu, deixa eu ver sua pergunta. Professor, essa parte entra como tópico dentro de força intermolecular? Entra, Lu. Entra, só que falando agora de compostos iônicos, tá bom? Mas entra nesse tópico também, tá bom? Ainda falando da aula 11. E aí eu faço a pergunta, por que nos compostos iônicos as interações são muito mais intensas? E a explicação é meio óbvia. Compostos iônicos, pessoal, é formado por íons. E quando a gente fala íons, por cátions e ânions. Então, por exemplo, pessoal, vamos imaginar aqui o exemplo do sal de cozinha, que é um dos compostos iônicos mais simples que a gente conhece. Quando a gente joga, por exemplo, o sal de cozinha na água, ele se dissocia, ele se quebra na forma de Na+ e Cl-. Então perceba que por natureza o Na já é positivo e o Cl já é negativo. Isso faz com que com as outras estruturas iônicas o cátion interaja com o ânion da outra estrutura iônica. Isso faz com que essa rede de interação entre os cátions e os ânions sejam ainda mais fortes. Tão fortes que a gente forma o que a gente chama de retículos cristalinos, que a gente já falou em aulas anteriores, mas eu vou representar novamente para vocês. Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, o Na ligado ao Cl. Pessoal, quando eu falar positivo, eu estou me referindo ao Na+, e negativo Cl-. Tudo bem? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, Na+, Cl-. Aqui eu tenho Cl- e Na+. Imagina que aqui eu tenho Na+, e Cl-. E aqui eu tenho Na+, e Cl-. Perceba que essas quatro estruturas iônicas estão independentes uma da outra. Porém, os positivos interagem com os negativos dessa maneira. Quer ver? Ó? Esse positivo vai interagir com esse negativo. Esse negativo vai interagir com esse positivo. Ó. Ah, aqui eu teria que ter invertido. Pera aí, galerinha. Aqui é negativo. E aqui é positivo. Desculpa. Aí. Esse positivo vai interagir com esse negativo. Ó. Esse negativo interage com esse positivo. Esse positivo interage com esse negativo. Esse negativo interage com esse positivo. E esse positivo interage com esse negativo. E esse negativo interage com esse positivo. Então perceba que vários cátions vão interagindo com vários ânions. Professor, mas que legal, formou uma estrutura cúbica. Isso é o retículo cristalino. Os retículos cristalinos formados nas estruturas iônicas só existem devido às interações íon-dipolo que existem entre os cátions e os ânions das estruturas iônicas. Por isso elas são as mais fortes de todas. E por serem as mais intensas, escrever aqui embaixo, as mais intensas são aquelas que apresentam os mais altos ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso explica o fato, por exemplo, do sal de cozinha derreter, não estou falando nem evaporar, mas derreter numa temperatura próxima de 1000 graus. O sal de cozinha ele derrete em torno de 930, 940 graus, devido a essas interações extremamente intensas entre cátions e ânions. E eu não poderia deixar de falar, pessoal, porque isso aqui já caiu até no vestibular da FUVEST, do comportamento dos íons positivos e negativos, ou seja, dos cátions e do ânions, quando eles são mergulhados numa solução aquosa, ou seja, quando eles são são dissolvidos num solvente específico. Então, eu vou dar uma ampliada para vocês entenderem o que vai acontecer. Imagina aqui que eu tenho um copo. Um copo. Cheio de água. Água, a gente fala água, né, pessoal? Porque água é o solvente universal. Imagine que nesse copo com água, eu joguei o NaCl
que vocês já aprenderam na frente do professor Eduardo, que o sal na água sofre um fenômeno chamado dissociação, que é a ruptura dos seus íons. Então, eu vou ter aqui Na+, Na+, e Cl-. Pessoal, eu vou pôr o Cl- um pouquinho mais para baixo, para ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem o que vai acontecer. Deixa eu apagar aqui. Isso. Pessoal, opa, pera aí, uma pergunta da Vitória. Professor, o ponto de ebulição e o ponto de fusão desse exemplo é maior do que o ponto de ebulição e fusão da ligação de hidrogênio? Sim, Vi. Sim. Foi o que eu falei. O íon dipolo são as interações mais intensas que existem. Até mais que a ponte de hidrogênio. Aí você poderia falar assim, professor, mas o senhor falou que a ponte de hidrogênio é a maior dos compostos covalentes, que fazem ligação covalente, a ponte de hidrogênio é maior. Mas a íon dipolo ainda é superior às pontes de hidrogênio. Tudo bem, Vitória? Depois você manda um ok se você entendeu aí. Beleza? Ok. Pessoal, então preste atenção. De que modo as moléculas de água interagem com os íons Na+, e Cl-. Eu quero que vocês prestem muita atenção para a gente amarrar esse conteúdo. Pessoal, vocês percebem que a molécula de água, ela tem esse formato angular. A gente já até viu isso em aulas anteriores, certo? Então, imagine que a molécula de água é isso aqui, ó. O, H, H. Faça analogia, ó. 2H e o O. 2H e o O. Essa região aqui de cima é a região de momento dipolar negativo. E essa região aqui é a região de momento dipolar positivo. Jura, mas para que eu tenho que saber isso? Porque ao redor dos cátions e dos ânions, essas águas interagem levando em consideração seus momentos dipolares positivo e negativo. Como assim, Jura? Não entendi. Então preste atenção. O Na, ele é um cátion, ele tem carga positiva. Por ter carga positiva, ele vai interagir com a região negativa da água, porque cargas opostas se atraem. Sabendo que a região negativa da água é a região do oxigênio, então ao redor do cátion, se eu pudesse enxergar as moléculas de água, eu enxergaria as dessa maneira, ó. O O voltado para o cátion. Percebam. Perceba, pessoal, que pela representação que eu fiz, pela maneira que eu representei, dá para você perceber que é essa região, ó, que está interagindo com o positivo, porque essa é a região negativa. É a região negativa da água interagindo com o cátion positivo do NaCl. Em contrapartida, como as moléculas de água interagiriam com o Cl-? Como o Cl- é um ânion, é negativo, vai interagir a parte positiva. Então, ele interage dessa maneira, ó, ao redor do Cl. Percebam. Perceba que pela representação esquemática que eu coloquei, pessoal, dá para perceber que é essa região positiva que está interagindo com a negativa. Isso aqui, pessoal, a gente chama na química de solvatação. A solvatação, ela representa de que modo as moléculas do solvente está interagindo com os íons do composto iônico. O cátion, o íon positivo, interage com a região negativa do solvente e o íon negativo interage com a região positiva do solvente. Tudo bem, galera? E essa foi a nossa aula de hoje, onde meu objetivo foi mostrar para vocês os tipos de interações intermoleculares
e esse tipo de interação que ocorre especificamente em moléculas iônicas. Repito para vocês, na próxima aula da sexta-feira que vem, que já vai ser a aula 12, a aula 11 é só a apresentação disso, a aula 12 nós vamos falar um pouco mais dessas interações, mas de como elas se comportam de maneira efetiva, de maneira ativa, atuando no ponto de fusão, ebulição e na solubilidade das substâncias. Tudo bem? Gente, por favor, manda um ok para mim se vocês entenderam a aula de hoje. Deu uma desfocada na câmera aí, mas acho que agora voltou, né? Isso. Pessoal, manda um ok pro Júlia se vocês entenderam. Vitória mandou um ok, a Isa, Bruno, Júlio. Perfeito, galera. Perfeito. Murilo também, obrigado, Murilo. Perfeito. Meus queridos, então por hoje é isso. Agora sim sextou, né? Semana que vem, na nossa aula de número 12, repita, a gente vai falar da propriedade dessas interações intermoleculares. Faça um exercício, qualquer dúvida, vocês sabem, pode mandar para o Jura. Pode ser que na hora o Jura vê a questão, não posso responder, que às vezes eu estou trabalhando num outro colégio, mas na hora que eu tiver tempo, eu faço a resolução, gravo um áudio e tiro a dúvida que vocês precisarem, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus, se cuidem até sexta que vem. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu, Vitória. Obrigado. Valeu, Tchau, Jurado. obrigado. Tamo Bom junto. final Bom de final de semana. semana. Valeu, abraço, querido.